Seja bem-vindo a esse vídeo, é uma alegria ter você aqui. Eu me chamo Ana Paula, esse é o Vitor, meu esposo. Nós somos no Instagram Reza Comigo, lá a gente partilha sobre a nossa família. Somos pais de 3 filhos, da Kiara, de 4 anos, do Nido, de 2 anos, e da Clarice, de 2 meses. Vamos falar aqui sobre um tema muito importante, que é um tema muito pedido lá no nosso Instagram. Sempre que a gente fala sobre isso, gera muita repercussão, muitas pessoas pedindo ajuda. Então a gente resolveu juntar todas as nossas dicas para formar esse vídeo para vocês. E acompanhe até o final, que como a gente estava conversando aqui, nesse vídeo tem ouro, né? Então, quem acompanhar até o final e extrair o máximo que tem dentro desse vídeo aqui, pode ter certeza que vocês serão contribuídos, né? A gente foi contribuído um dia com essas informações e agora nossa intenção é contribuir. E não vai ser algo teórico, a gente vai ser bem prático, serão dicas práticas, então fica aí que eu acredito que vai ser de grande valia para sua família. Exatamente, eu começo falando isso, que tudo que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo não tem a intenção de ditar regras. A gente não quer falar que façam dessa forma, sabe? Encaixotar vocês de uma forma que quem não fizer desse jeito está fazendo errado. Muito longe disso. A gente quer partilhar através desse vídeo aquilo que a gente fez, aquilo que a gente faz até a nossa fase de vida de hoje, né, com os nossos filhos e que deu certo e tem dado certo. E aí fica a critério de vocês, né, entender aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fez e falar, poxa, eu vou aplicar isso daí para minha vida e se deu certo para eles, se eles conseguiram adaptar, pode dar certo para a gente também. A gente tem colhido os frutos hoje, né, e obviamente a gente vai continuar nesse processo aprendendo e aplicando para a gente colher mais frutos lá na frente, tá bom? Então esquece, não estamos ditando regra para vocês, são só conselhos e uma experiência, tá bom? O tema é como levar as crianças na missa. Para começar, a gente quer dizer que o problema não está na missa. A grande polêmica desse tema está na educação que nós estamos dando para os nossos filhos na nossa casa. O problema não está na missa porque não é naquele momento que existe o problema, não é naquele momento que a gente consegue identificar o problema. Ah, meu filho não fica quieto na missa. Ah, meu filho, ele sai correndo na missa. Não é isso. O que a gente vai dizer para vocês aqui é o seguinte, que a missa é só um reflexo da educação dos nossos filhos em casa. Então a missa começa em casa. O dia a dia com os seus filhos é o que vai gerar o reflexo dentro da missa, tá? Então, o problema não é a missa, não é o ambiente, é o que a gente está fazendo com os nossos filhos dentro de casa. Esse é o primeiro ponto que eu preciso que você compreenda, para você compreender todo o restante, tá? Então, não vai ser durante a missa que você vai explicar para os seus filhos, crianças, o que é a Santa Missa. Não vai ser lá, durante aquela 1 hora e meia de missa. Por quê? Porque lá não tem tempo, lá não é um momento propício para você ensinar. E o teu filho pensa que é um ser, um HD do zero, né? Ele não entende, não sabe nada da vida. Ele precisa aprender tudo, e tudo precisa ser ensinado. E aí ele está indo para a missa, até então aquele ambiente para ele é um HD do zero. Né? Então ele não sabe da importância daquele momento. Então é dentro de casa, nos momentos que vocês, quanto família, vão criar para que eles passem a entender qual é o ambiente que eles estão inseridos. Qual é o ambiente, o que aquele ambiente pede naquele exato momento. Entendeu? Então é dentro de casa. Não, entenda que não é durante o momento da missa. Tem gente que acha que vai levar o filho para a missa, vai chegar lá, você só vai pedir para ele ficar quieto, que ele vai ficar quieto, né? Vai ficar parado ali e vai entender que vai participar da missa. Mas o porquê? Por que que ali é um lugar de silêncio? Por que que ele é um lugar sagrado? Por que que ele não pode correr? Por que que ele não pode fazer tantas outras coisas que a gente vai falar agora no decorrer do vídeo? Entendeu? Então forme este conhecimento, esse conceito antes da missa, dentro de casa. Olha só, a gente está reforçando, dentro de casa. Quando a gente for falar sobre a missa com os nossos filhos, a gente precisa mostrar para eles o quão amor nós temos por aquele momento, para que ele também passe a gostar de ir lá, gostar de estar lá. E como que você vai falar com uma criança pequena o que é a igreja? Você não vai falar com grandes palavras, sabe? Nada com pompa. Você vai falar de uma forma muito lúdica. É a casa do Papai do Céu, é um lugar que a gente vai para rezar, que
que o nosso coração fique em paz, que a gente se sente bem, a gente faz a nossa oração, as pessoas ficam em silêncio porque elas estão rezando, é um lugar muito bom. Então a gente não tem que impor para a criança que ela tem que ir para aquele lugar e ficar em silêncio porque ela vai olhar aquilo como algo ruim. E não é, e realmente não é. Elas precisam enxergar o amor que nós pais temos por aquilo, por aquele lugar, por aquele evento que está acontecendo ali. A importância que nós damos para a Santa Missa é a importância que eles vão dar também. E é legal que vocês... De novo. E é legal que vocês construam o conforto do teu filho dentro da missa. Que vocês construam um conforto com o sagrado do teu filho dentro da missa. E construir esse conforto para que ele se ambiente é você ir mostrar as imagens, é você ir lá na cruz e falar, olha, coloca a mão, é Jesus aqui, manda um beijo para ele, cria essa rotina, né? É você levar ele no Santíssimo, é você se ajoelhar com ele diante do Santíssimo, é você fazer uma oração. A Ana Paula fala uma coisa que é muito forte, que é não subestime a inteligência das suas crianças, não subestime a inteligência dos seus filhos. Às vezes a gente acha que ele só tem 2 anos, ele só tem 1 ano de idade, ele não vai entender. Não, não subestime, porque ele vai entender. Primeiro, ele está te olhando como exemplo, e segundo, que ele está ouvindo aquilo que você está ensinando. Ele não vai entender no primeiro momento que você falar, mas criança é por repetição. Então, com a sua insistência, ele vai passando a entender. E assim, a gente precisa ter em mente de que você está fazendo um passeio com o seu filho no domingo, porém ele precisa entender que a igreja, o ambiente da igreja é diferente do ambiente do parquinho. No parquinho ele se comporta de uma forma, no parquinho, a gente vai entrar nesse tema ainda, mas no parquinho você leva lanche, você corre, você pula. Na igreja não, a igreja é um outro ambiente. Lá a criança precisa ter outra postura. Então você vai moldando isso para ela ter uma postura de respeito naquele ambiente. E já demos toda essa contextualizada, a gente quer começar as dicas práticas. Nós separamos 8 dicas, são dicas práticas que nós fazemos com os nossos filhos e que deu certo. E a gente espera que dê certo para você também. Antes da gente entrar nas 8 dicas, eu queria falar o que me inspirou a começar a buscar sobre esse assunto. E foi lá quando Kiara, nossa primeira filha, começou a andar na igreja. Eu lembro que eu ficava muito desesperada, pensando, meu Deus, será que ela realmente precisa ficar correndo na igreja, como eu vi as outras crianças fazendo, correndo, os pais deixavam elas bem livres? Qual será que é a postura que a gente deve ter? Porque sempre me incomodou muito esse fato de imaginar os meus filhos correndo na igreja ou correndo atrás, subindo no altar, isso me incomodava. E aí me bateu esse ponto de interrogação. Será que tem outra forma de agir? Será que tem gente já falando sobre isso? E aí eu busquei conhecimento, busquei estudar de fontes seguras e eu assisti uma masterclass da Tatiane Amaral que abriu, assim, os meus olhos sobre essa questão. E ela deu muitas dicas práticas e a partir daí eu fui consumindo conteúdo de pessoas que viviam a mesma coisa que a gente, né? E famílias com muitos filhos. A Tatiane Amaral tem, acho que 10 filhos. Falei, gente, não tem como ela estar correndo atrás de 10 crianças no corredor da igreja. Então, alguma coisa ela está fazendo, porque eles participam da missa ativamente. Então, as dicas que ela deu, eu acredito que dariam certo comigo com um filho na época. Então, realmente foi isso que aconteceu. Eu assisti a masterclass dela e eu pude absorver muitas coisas que eu fui aplicando com a Kiara e foi dando certo com a gente. A gente foi implementando mais coisas e agora a gente vai entregar na bandeja aí de ouro para vocês todas essas dicas que a gente aplicou com os nossos 2 filhos, né? E vamos começar a aplicar agora com a Clarice, ela tá com 2 meses e ela também vai entrar aí nessas dicas. Com o recém-nascido, a gente também tem umas dicas práticas. Eu acho bacana, antes da gente falar as dicas, a gente falar de algumas situações que a gente deixa a dica pro final, né? Para vocês assistirem o vídeo até o final. A gente fala de algumas situações, como essa que a Ana Paula falou, da criança correndo pela igreja enquanto a missa está acontecendo. A gente já ouviu o argumento, né, de alguns pais falando, eu deixo meu filho bem à vontade mesmo, porque ele é criança, tem que ficar correndo na igreja, para ele se sentir bem, para ele se sentir confortável. A gente já ouviu esse argumento, não foram 1, nem 2, nem 3 vezes, foram várias vezes. Como a gente falou desde o começo, a gente não concorda com esse tipo de argumento. Se você está fazendo
tudo bem, vamos falar assim, óbvio que a gente não vai ficar se preocupando, mas a nossa forma de querer educar os nossos filhos é diferente, tá? É, tem outras situações que a gente já vai falar, que é, eu não concordo, obviamente a Ana Paula também, com o fato de vou levar brinquedo pro meu filho, pra missa, para ele ficar quieto. Vou levar tablet pro meu filho, vou dar o celular para ele durante a missa, bota ali num joguinho, bota um videozinho para ele assistindo enquanto a gente participa da missa. A gente vê, a gente convive no nosso dia a dia, a gente enxerga situações como essa. Óbvio que a gente não fica, pessoal, olhando e E a gente julgando, não se tá nem aí colocando pro num filho ar de de vocês, pra superioridade. falar a Não, verdade. a gente está falando que antes da gente visualizar essas situações, a gente pensou e falou como a gente quer criar os nossos filhos mediante a Santa Missa. A gente já tem a nossa decisão formada, você entendeu? E a gente não concorda com esse tipo de pensamento para executar com os nossos filhos. Então a gente não vai dar celular, primeiro que eles já não têm acesso ao celular, a gente não vai levar tablet, a gente não leva brinquedo. A Ana Paula lembrou muito bem aqui quando a gente montava o roteiro, que é o seguinte, que Kiara, ela pedia para levar uma boneca quando ela era mais nova. Ela pedia e a gente deixava ela levar no carro. Fala, filha, pode levar no carro. Quando chegar na igreja, você vai deixar a boneca no carro, porque a igreja não é lugar de brinquedo, tá bom? E aí quando você sair da missa e entrar no carro de novo, você pega a sua boneca novamente. No começo tinha uma resistência, que ela queria levar a boneca, e hoje em dia ela nem pede mais. Hoje em dia ela já entendeu, então demorou, precisamos insistir um pouquinho, e hoje em dia já se tornou algo natural para ela. Em relação à comida, não é hora do recreio, né? Então, tem pessoas que levam comida e aí a criança está incomodada e aí dá uma comidinha, dá um biscoitinho, dá um suco, alguma coisa ou outra, exceto em casos, vamos falar assim, em casos extremos, né? Que os casos extremos são o quê? Cara, a gente precisa ir para a missa e por algum motivo a criança não comeu. Então a gente precisa alimentar ela durante a missa, mas seja reservado numa situação como essa. Participe da missa, vai para o cantinho, fica num cantinho ali, né? Eu precisei fazer isso uma vez, igual eu te falei, que eu levei as crianças sozinho, levei Guido e Kiara sozinho para a missa, só que eles dormiram a tarde toda, eu acordei eles muito próximo da missa e a gente tinha que sair correndo, era uma missa campal. E aí eu peguei um pouco de bolo que tinha aqui e levei. Clarice era pequenininha, né? Você não foi? Eu não fui porque ela estava recém-nascida. Recém-nascida. Uma semana. E aí eu levei, e aí lá durante a missa no cantinho eu deixei eles comer porque eles não tinham tomado café. Eles acordaram e foram direto. Então foi talvez a primeira vez que eu fiz isso, né? Se Na vida. aconteceu, foram umas 2 a 3 vezes. Mas existem essas possibilidades. O que a E gente sempre tá... tem um biscoito de arroz na bolsa que eles gostam. o que a gente está falando Para é que situações assim, a de gente- fome, né? isso, a gente não leva o biscoito para Não a precisa criança ser estar extremista. agitada e aí eu dou. O professor Diego Reis e a esposa dele, eles falaram num vídeo uma vez, eu achei muito legal, que o fato de você dar o brinquedo, o fato de você dar um biscoitinho, o fato de você deixar a criança brincar, isso daí gera nela o sentimento de prazer. Só que nós adultos sabemos que a missa por si só é um esforço para que você preste atenção, né, o tempo inteiro. Tem o prazer porque nós reconhecemos o bem que está ali, né? Mas não tem o prazer para o ser humano porque não tem estímulos. Por isso que muitas pessoas que não são católicas não entendem o que é a missa, falam, a missa é demorada, a missa é chato, você fica parado lá, ajoelha, levanta, senta. Então, para os adultos é dessa forma, então imagina para as crianças. E aí, se você começa a capacitá-las, né? Você fica treinando elas de que ali foi para missa e tem prazer. Qual que é o prazer? É uma comidinha. Foi para missa e tem prazer. Qual que é? É o celular. Foi para missa e tem prazer. É o que? É um monte de criança brincando, correndo junto. Se você treinar ela dessa forma, quando ela crescer e ela se deparar com a realidade do que é a missa, ela não vai querer. Ela vai Só mais querer, um adulto que ela vai fala que a querer missa é chata. algo prazeroso. Você entendeu? Olha a importância que está aí. Olha a importância que tem de você formar ela bem para aquele ambiente, né? Então, esse é o ponto, que a tua criança, que o teu filho entenda qual a importância daquele ambiente. Desde pequeno, não subestime a inteligência dos seus filhos. Eu falei que a gente não se importa em como vocês agem, como algumas pessoas agem em relação a dar biscoito e a outras coisas que a gente vai citar ainda, deixar correr pela igreja.
Porque realmente eu entendo que às vezes é uma falta de conhecimento. Por isso a gente está gravando esse vídeo. Por isso que a gente está gravando esse vídeo. Porque a gente viu a vida inteira todos os pais fazendo dessa forma, deixando a criança livre, indo atrás, se dedicando dessa forma. Talvez eu acredito muito que esses pais eles não têm esse conhecimento de que pode ser diferente, que existe uma outra forma. Quando esses pais olham para a nossa família ou para famílias de crianças que participam da missa ou que ficam pelo menos em silêncio, eles acham que os nossos filhos são bonzinhos. Tipo assim, nossa, esses aí foram abençoados com filhos bonzinhos. Eles não conseguem enxergar a construção que existiu por trás disso. Então, esse método que a gente está aplicando aqui para vocês é um método que a gente foi criando, né, dentro da nossa família e foi atestado. Então, vamos para as dicas e dentro das 8 dicas nós vamos entrando em 8 pontos importantes sobre como a gente deve agir com as nossas crianças na Santa Missa. A primeira coisa é, em casa, você conversar com essa criança de que vocês estão indo para a Santa Missa. Em que momento você tem que fazer isso? Quando vocês forem começar a se arrumar. Você vai dar banho nessa criança, você vai arrumar, escolher a roupa para essa criança, você já vai conversando. A gente está indo para onde? Para a casa do Papai do Céu. Lá é um lugar muito bom. E a gente vai para a Santa Missa, a gente vai lá e depois a gente vai no Santíssimo, a gente pode conversar com o Papai do Céu. Será que a roupa do padre hoje vai estar de qual cor? A gente faz isso muito com a Kiara, para fazer com que ela faça parte daquilo que está acontecendo. Então a gente começa a enturmar aquela criança com aquilo que ela vai viver, para não ser algo novo, ela não ser pega de surpresa. Então você está arrumando a criança ali, você já vai contando, falando sobre a missa e tudo mais, escolhendo uma roupa, a gente fala para escolher a roupa mais bonita que a gente tem, e vai arrumando aquela criança, e aí deixa claro o que você espera dela. Olha, na Santa Missa a gente tem que ficar sentado, a gente precisa ficar em silêncio, porque as pessoas estão rezando, é o lugar que você vai rezar, que você vai conversar com o Papai do Céu. Então você vai conversando do seu jeito e da forma que você sabe que a sua criança vai entender. E depois junto os primos para brincar de missa. Na nossa casa é assim, a gente brinca, a gente participa da Santa Missa, depois nós vamos para casa dos meus pais, né? E lá tem 7 crianças. As crianças, elas gostam de brincar de Santa Missa. E ninguém nunca, assim, induziu elas e tudo mais, elas gostam de participar. Elas até pegam um biscoito de arroz para ser a Eucaristia. Potinho de sobremesa, um cálicezinho de sobremesa. Elas têm prazer nisso. Então, quando você está arrumando essa criança em casa, você já vai conversando do seu jeito. E claro, cada idade você vai conversar de uma forma. Com o Guido, a gente fala de uma forma bem lúdica. Com Kiara, que já tem 4 anos, a gente já consegue conversar melhor, tentar explicar melhor as partes da missa para ela. Isso de forma muito leve, não é nada muito engessado, sabe? Ali no dia a dia, ao invés de você estar falando sobre a Peppa Pig, você vai falar sobre algo realmente relevante para a vida daquela criança, do jeito que ela vai entender. Então você vai ali ensinando essa criança o que vai ser vivido depois. Quando chegarem no carro, ou no Uber, ou na bicicleta, a forma que vocês usam para chegar na Santa Missa, você vai relembrar essa criança. Olha, lá na igreja é lugar de fazer o quê? Silêncio. Vai dando uma relembrada, porque a criança esquece as coisas muito rápido. Então você relembra, e aí lá na Santa Missa, muito provavelmente ela vai estar com isso mais fresco na memória. Dica número 2, sentar na frente na igreja. Tudo depende da fase de vida, tá bom? Então, tudo vai depender da fase de vida que vocês estão vivendo. Antes da Clarice nascer, então o Guido já estava ali 1 ano e pouquinho, né? Kiara com 4 anos, a gente era o segundo banco, né? Segundo, terceiro banco para trás. Não sente no primeiro banco, eu vou Tem uma explicar dica por que depois. Importante. Segundo banco para trás. Hoje, já com a Clarice, que já é uma recém-nascida e tudo mais, a gente está optando para ficar um pouquinho mais para trás, porque ela ainda é muito pequenininha, ela chora ainda muito sem motivo, né? Então, para até não atrapalhar as outras pessoas e a gente E para não conseguir... ficar no meio da aglomeração, porque ela ainda é muito pequenininha, a gente está no período de inverno, de gripe. Nem tomou as normal. vacinas direito ainda, enfim. A gente está evitando a aglomeração, né? Lá na frente acaba ficando todo mundo enfileiradinho. Muito próxima. Então, a gente está optando se isolar. Então, depende da fase de vida. Mas aí, a dica número 2 para vocês é sentem na frente. O porquê sentar na frente, por que sentar próximo do altar? Porque ali as crianças, elas acompanham a movimentação do altar. Ali você fica falando para elas,
olha o padre, ó, repara agora o padre vai levantar o cálice. Olha lá, o padre vai fazer a leitura. Com a Chiara eu falo assim, ó, a leitura, a homilia, o padre vai contar uma história, é como se fosse uma historinha, eu tento fazer ela entrar na ideia, na interpretação da historinha, entendeu? Que é uma historinha, que tem um contexto ali. Então aí ela dispersou um pouquinho, a gente vai lá e mostra mais alguma coisa, mostra o coroinha que está lá ajudando o padre. Então tudo isso ali próximo fica muito mais fácil. Aí agora vamos trazer para outra realidade, aonde que dificulta? Se você senta lá atrás com a tua criança, você está tentando educar de uma forma, você está buscando isso daí. Só que lá atrás ainda estão aquelas pessoas que não tiveram acesso a esse conhecimento, que não assistiram esse vídeo aqui, por exemplo. E aí deixam as crianças correndo. Teve um dia que tinha, sei lá, tinha mais de 10 crianças na parte de trás da missa, com um brinquedo, batendo um brinquedo no chão, gritando, correndo, batendo o pé. Como que a tua criança vai concentrar naquilo que você está falando, sendo que ela está vendo várias outras crianças brincando? Por mais que você tenha preparado essa criança, dado toda a instrução durante a semana, se ela chegar lá e ver um monte de criança brincando, é natural que ela queira estar ali. Sim. Então a gente deve evitar esse tipo de ambiente. Outra coisa importante, por não sentar atrás, qual o motivo para não sentar atrás? A nossa visão de adulto já fica prejudicada, de não chegar direito ao altar, não chegar direito à música. Imagina uma criança que tem aí 1 metro. Isso aí, o que ela tá vendo, gente? O joelho das pessoas, o bumbum das pessoas, ela não tá vendo nada na frente dela. Então não tem como ela se manter prestando atenção, se manter em silêncio, sendo que ela tá só fechada numa visão dessa criança, vai ser só de várias pernas na frente dela e ela não vai estar vendo nada do que está acontecendo na Santa Missa. Então é muito interessante sentar na frente para que ela veja esse movimento. Por que não sentar no primeiro banco? Porque no primeiro banco você abre espaço para essa criança sair de perto de você com muita facilidade. Então ela tem acesso ao altar com muita facilidade, ao corredor, ela tem muito espaço ali. E aí a gente vai para a próxima dica, que é delimitar espaço para essa criança ficar na Santa Missa. Como nós vamos sempre em 2 pessoas, não sei se é a realidade de todo mundo, mas a gente delimita o espaço entre nós, entre papai e a mamãe. Elas podem ficar ali no meio. Elas ficam paradinhas assim, olhando, prestando atenção na missa? Não ficam. A gente tenta inserir, principalmente a Chiara, que já tem 4 anos, na questão do rito, da liturgia, para ela ir entendendo, mas é bem aos poucos, é bem assim, superficialmente. Elas ficam ali em silêncio, ficam ali sentadas, ficam vendo o movimento, ficam vendo a movimentação que está acontecendo no altar, mas elas não podem sair dali. O Guido já tenta sair e a gente já pega de volta, não deixa sair, a gente coloca o pé mesmo. Olha, só pode ficar entre a mamãe e o papai. Por isso que é importante você estar pelo menos no segundo banco, que aí você consegue delimitar esse espaço para as crianças e chega um momento que elas não pedem mais para sair, porque elas entenderam que elas não vão sair. Quando são bebezinhos, eles vão insistir para sair. Eu lembro de uma situação da Chiara ter se jogado no chão, assim, porque eu não deixei ela sair. Então, faz parte. Peguei ela no colo e agi com firmeza e expliquei novamente que ela não poderia sair. Aí ela voltou para o lugar. Tentou sair de novo? Peguei de novo. É tudo questão de insistência. Então, delimitar o espaço para as crianças ficarem, eu acho que das dicas que a gente vai dar é que a gente criou e que a mais funcionou, assim, em relação a não deixar a criança correndo na igreja. E existe um fator importante, talvez a gente não tenha colocado aqui no roteiro, que é o seguinte, o horário da missa. A gente observou que todas as vezes que a gente vai na missa de noite ou no finalzinho de tarde, as crianças já estão cansadas, elas estão elétricas. E aí, obviamente, a gente não consegue dominar tanto elas porque o corpo delas está acelerado. Elas não, com a gente é assim, a gente não consegue concentrar direito, a gente não consegue paralisar, né, de ficar quieto em oração. Agora, quando a gente se organiza para ir na missa na parte da manhã, elas acabaram de acordar, elas já sabem que a gente vai acordar, vai tomar um café, já vai começar a se arrumar para ir para a missa. Então, assim, é até legal porque a ideia de dar as primícias para Deus, né, entregar o nosso melhor para Deus e para dominar as crianças fica muito mais tranquilo, né? Então, não é a missa no horário mais cedo de todos,
nossa realidade aqui tem missa às 7 horas da manhã, tem igreja que tem 7h30, tem missa 9 horas da manhã, tem 10h30 e tem 11 horas da manhã. A gente não vai no primeiro horário, só se for necessário mesmo. Mas a gente pega um horário um pouquinho mais tarde ali, que dá para acordar com calma, tomar um café com calma. E pra gente foi uma das melhores estratégias. Quando a gente precisa ir de noite, a gente sente um pouquinho de dificuldade, é um pouquinho mais A difícil. gente evita ao máximo. Mas não é impossível, né? Isso daí foi uma dica bônus. Dica bônus. E importante também, outra dica bônus, que a gente não colocou no roteiro, no total são 10 dicas, gente. Atenda às necessidades fisiológicas dos seus filhos antes de ir à missa. Dá um banho para ele ir limpinho, para ele botar uma roupa limpa. Alimente o seu dragão, alimente essa criança para ela ir com a barriga cheia, porque gente com fome, nossos filhos não, né? Gente com fome fica estressado, o adulto fica, você imagina uma criança. Então, de qualquer forma, ela vai ficar estressada se ela estiver com fome. E questão de sono também. Se essa criança tem dificuldade de fazer soneca na missa, ou não tem colo para ela fazer soneca, alguma coisa nesse sentido, não leva no horário da soneca. Eu sei que é difícil você se organizar assim, né? Mas é importante você não levar no momento do ápice do sono dela. Por isso que a gente evita levar à noite. Mas no horário da soneca também é bom evitar. O Guido ele dorme depois do almoço, então a gente consegue nessa missa aí de 10h30, de 11 horas, fica tranquilo pra gente. Então, atenda às necessidades fisiológicas para que você tenha menos um problema para resolver durante a Santa Missa. Dica número 4, a gente já falou um pouco sobre, mas não leve brinquedos para a Santa Missa. Brinquedos e mais o quê? Comida. Não leve brinquedos e comida para a Santa Missa e, na nossa visão, não deixe os seus filhos brincar durante a Santa Missa. Eu lembro de uma vez que a gente estava na missa e aí a gente prestando atenção, nossos filhos prestando atenção, só que tinha umas crianças próximas, umas 3 crianças que estavam do lado de fora da igreja aqui. Eu estava aqui, elas estavam do lado de fora e tinha uma grade, dava para enxergar elas aqui do lado. E aí o Guido estava comigo e ele ficava olhando as crianças. Então já estava difícil eu conseguir manter a concentração dele. Aí veio o pai, puxou o assunto comigo durante a missa e falou, traz ele aqui para ele brincar com as crianças e tal. Eu falei, não, agora é a hora da missa. Aí passou um pouquinho, aí a mãe falou, traz ele aqui para ele brincar com as crianças, olha, do lado de fora da igreja, enquanto a missa estava acontecendo. Eu falei, não, agora é a hora da missa, quando acabar a missa, aí chega a hora de brincar, falei assim para ele. E continuei com o Guido ali, o Guido continuou no meu colo, ele olhava um pouquinho para lá e eu conseguia direcionar a atenção dele um pouquinho para dentro, para cima do altar. Então, o fato de você não levar um brinquedo para os seus filhos, isso daí é para os seus filhos, mas também é para os pais e para as crianças que estão querendo viver bem aquele momento. Então você tem que pensar em você. Eu não quero criar os meus filhos dessa forma. Então, antes de você levar o brinquedo para a missa também, e a comidinha para a missa também, pense no filho e nas famílias que estão querendo criar o filho de outra forma. Você entendeu? É uma questão de empatia. Poxa, se a outra família está querendo criar a criança, você já ouviu esse vídeo, você entendeu que tem famílias que vivem e buscam criar os filhos dessa forma em relação à missa. Se você levar o biscoitinho e tá lá descaradamente dando biscoitinho para a criança, até oferece para nossa criança, né? Quer um biscoitinho? Não, agora é hora da missa. Acontece. Se você está fazendo isso, você pode estar atrapalhando a educação de uma outra família que está querendo passar para os filhos, né? Então, por questão de empatia, não leve para os seus filhos, se você quiser formá-los dessa forma, e não leve pelo motivo de não atrapalhar outras famílias, entende? Porque, como a Ana Paula já falou, atrapalha, querendo ou não, atrapalha. A outra criança que está, né, na missa brincando e tudo mais, atrapalha porque chama a atenção do nosso filho. E aí, aonde que ele vai focar mais atenção? Na brincadeira da criança ou no altar? No movimento do padre? Então, ele fica dispersando a atenção o tempo inteiro para a criança, né? Então, se ele vê uma outra criança comendo, ele não vai querer pegar o biscoitinho que está dentro da bolsa dele para comer depois da missa? Ele vai querer. Se ele vê uma criança com um carrinho, correndo no banco da igreja, passando o carrinho, ele vai olhar para o carrinho ou vai olhar para o padre fazendo a homilia? Entendeu? Então, são pontos, como a gente falou no começo, dicas que para a gente deu certo e a gente espera que dê certo para vocês também, caso vocês queiram aplicar. A gente vai reforçar isso até o final. E caso vocês não queiram aplicar, a gente só pede assim, bom senso.
Na maioria das vezes, as crianças que comem ou que levam brinquedos, os pais não têm bom senso. Eles entregam um pacote de chips na mão de uma criança, um chips que faz barulho, biscoito de polvilho é o que mais leva na igreja, não sei por quê, eu acho que faz mais bagunça. Faz barulho e chama atenção e fica com aquele biscoito assim, ó, mostrando. E isso que é o inconveniente. Se você optar por dar comida pro seu filho, deu quietinho ali, criança comeu, aí já é uma decisão sua, não tem problema nenhum, de verdade. Mas, de forma descontrolada, realmente atrapalha quem tá perto. E brinquedos barulhentos. Brinquedo é difícil achar um brinquedo que não é barulhento, só se for um ursinho de pelúcia, né? Uma coisa assim. Mas se você optar por levar, tenta ser o máximo O mais discreto discreto possível. Um ponto importantíssimo, importante, em caixa alta aqui. A gente está dando essas dicas como pais que não têm filhos atípicos, que não têm filhos neurodivergentes, né? E a gente até conversando, falou, nossa, a gente precisa gravar esse vídeo, mas nós temos amigos que têm filhos atípicos, filhos neurodivergentes, e a gente já conversou com eles falaram que, poxa, mas com meu filho é mais difícil, é mais delicado, é mais complicado. A gente não está falando para esse público. É porque a gente não tem experiência. A gente não tem experiência. E aí, a gente conversando, e qual que é a dica que a gente dá para vocês? Procurem pessoas que vivem a mesma realidade. Você entendeu? E a gente entende que realmente é mais difícil, que realmente a dica que a gente está dando pode não servir neste caso. Mas tenta fazer o possível, tenta insistir, não é fácil não. Adaptar, Tenta né? adaptar de acordo com a tua realidade. E busquem informações de pessoas que vivem a mesma realidade que vocês. A gente não vai poder dar essa dica porque a gente não vive. Um exemplo, eu sempre falei isso, eu não posso dar uma dica de como criar um filho adolescente porque eu não tive um filho adolescente. Como é que eu vou dar essa dica? Eu sei dar uma dica até uma filha de 4 anos e meio. Como criar uma criança de até 4 anos e meio, porque é a realidade que a gente vive e é até onde eu tenho experiência. Eu posso dar conselhos baseados em alguma referência bibliográfica, em algum livro que eu li. Eu falava, eu li nesse livro e eu aprendi. Não apliquei ainda, mas eu li e aprendi aqui. Mas baseado em experiência, em vivência, é só até onde a gente viveu. É onde a gente tem propriedade prática para falar, tá bom? É importante que você busque fontes que vivam a mesma coisa que você, até para você não se frustrar. Talvez você vê a nossa forma de lidar com os nossos filhos, você faz da mesma forma e não dá certo com os seus, porque ele é um filho atípico, tem alguma necessidade especial, e aí você se frustra. Então você precisa procurar conteúdos de pessoas que vivem a mesma coisa que você. Com certeza você não é a primeira pessoa que está vivendo isso e está tentando formar os seus filhos na fé. Sobre a questão da alimentação na missa, de não oferecer comida, isso não vale para bebês, para recém-nascidos. Se o bebezinho de colo, ele chorou, você vai tacar o peito nesse bebê. Desculpa a expressão, mas não fique assim com medo de, eu não vou dar mamar na missa porque não é o lugar dele se alimentar. Gente, isso não vale porque a gente está explicando para vocês. O bebezinho que mama de forma discreta, obviamente, você vai colocar um paninho aqui na frente, você vai alimentar esse bebê para ele se acalmar e às vezes até dormir ali e participar melhor da Santa Missa. Então, de forma muito discreta, você pode amamentar. É só você colocar a toalhinha ali, bem discreto, não tem problema nenhum. Esse bebê vai ficar calminho durante toda a missa. Acordou, chorou de novo, tá estressado? Dá mamar de novo. Se precisar, você dá mamar a missa inteira, não tem problema nenhum, tá? A coisa mais fácil do mundo é você levar um bebê para a Santa Missa, porque é só você amamentar toda vez que ele ficar estressado. A dica, que eu acho que é a dica mãe de todas as outras dicas, é rezem em casa. Uma criança que está acostumada com o ambiente de oração, com o vocabulário da oração, ela não vai se estranhar com o ambiente da missa. Ela não vai olhar aquilo como algo paralelo à vida dela, algo que ela só faz aos domingos. É necessário que essa criança, ela tenha uma vivência de oração, que essa família tenha uma vivência de oração. Você quer realmente formar os seus filhos na fé, criar os seus filhos na fé, formar eles como boas pessoas, pessoas que buscam a santidade, é preciso que vocês tenham uma rotina de oração, mesmo que muito simples. Com as crianças, a gente não precisa de muito para a gente incluir oração na vida delas. Por exemplo, você vai inserir em momentos específicos, até para você não esquecer.
Vai tomar café da manhã? Tem sempre uma oração antes do café da manhã, que pode ser uma oração pronta. Aqui em casa a gente tem uma oração pronta que é muito rapidinha, que é obrigado, Papai do Céu, por este alimento. Nunca deixe faltar na nossa mesa, nem na mesa de quem mais precisa. São José, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a oração que a gente faz. Eles fazem essa oração antes do café da manhã, antes do almoço, antes do café da tarde e antes do jantar. Toda vez que eles forem comer alguma coisa, eles fazem essa oração. Fazem até sozinhos já, porque já virou um hábito. Então a gente precisa inserir, se você conseguir inserir na rotina da sua família, a oração do Santo Terço, é algo muito importante, essa devoção deles segurarem o terço, mesmo que eles não vão passar a bolinha direitinho, mas vão estar segurando o terço. Vai estar na sua casa ouvindo músicas católicas, músicas que elevam a fé. Eles vão estar vendo os pais cantando, os pais tá lavando a louça, tá puxando um refrãozinho de uma música contemplativa. Vitor, de vez em quando, pega o violão, toca umas músicas com as crianças. Então, eles precisam viver um ambiente de oração. Se vocês viverem um ambiente de oração, vai ser muito mais fácil essa criança ter interesse por estar na Santa Missa. As crianças aqui em casa amam ir na missa. Eu não tô falando assim, tipo assim, nossa, os meus filhos amam ir na missa, o seu não ama. Não, não é nesse sentido. É no sentido de que eles foram criados para gostar disso. Por quê? Porque nós pais gostamos disso. A gente tem amor por isso. E isso a gente tenta passar para eles que eles sintam e queiram viver. E não uma imposição, sabe? Mas algo que a gente deseja que eles vivam porque a gente também vive. Então é importante ter essa rotina de oração dentro do dia a dia da criança. Eu ri no meio da conversa da Ana Paula aqui, porque eu tô lembrando do Guido andando pela casa, às vezes ele pega um biscoitinho e fica, copo de quisto, copo de quisto. Essa próxima dica é muito importante, que é o que fazer em casos de estresse. Gente, é comum que uma criança tenha picos de estresse, muito provável por sono, ou fome, ou qualquer outro fator, tédio, mas ela tem momentos de estresse e como agir nesses momentos. A criança ela pode chorar, ela pode gritar, e isso é normal. Só que a gente precisa agir. O normal é que ela tenha esse momento de estresse. Agora, o anormal é a gente deixar que ela tenha esse momento de estresse como se nada estivesse acontecendo. A gente precisa realmente intervir. Então, se essa criança ela teve um momento de estresse, ela gritou, ela chorou, o que você vai fazer? Você vai pegar essa criança no colo, vai tentar acalmar, vai falar no ouvidinho dela, alguma coisa para ela acalmar, para ela ficar em silêncio. Ainda no seu lugar. Ainda no seu lugar, você vai tentar acalmar aquela criança ali, com toda calma. Se a criança não se acalmou, continuou gritando, se esperneando, e aí todo mundo começou a olhar pra você, você tem a sensação que você tá sendo o centro das atenções, às vezes nem tá, às vezes é muito drama também. Mas aí você tá com essa sensação de você tá sendo olhado, sendo visto, beleza, é o momento então de você sair daquele ambiente. Então você vai lá pra trás, não sai da igreja a princípio, vai só pra trás com aquela criança e vai conversando com ela e vai mostrando, olha o que o padre tá fazendo. Vai tentando distrair aquela criança para ela parar com aquela crise de estresse. Não distrair de forma, não estamos na missa mais, não, mas distrair para que ela distraia o foco daquele momento de estresse. Então, beleza, não parou mesmo assim? Aí você pode ir lá fora. Aí você dá uma água para essa criança e volta para a igreja. O segredo está em voltar para a igreja, porque senão essa criança vai entender. Voltar pro lugar, né, que você estava. O lugar que você estava. Senão essa criança vai entender que é só ela dar uma estressadinha que você vai ficar com ela lá fora e vai deixar ela correr. Então você acha que ela vai querer ficar em silêncio? Ela não vai querer ficar em silêncio. Então você precisa ser estratégico. Foi lá, bebeu água, ela viu um pouco o céu, respirou um pouco de ar puro, ok, acalmou o coração. Você fala, filho, agora a gente vai voltar para a igreja, o padre tá na hora da consagração, daqui a pouco o Papai do Céu vai ficar lá no altar. Fala com empolgação, e aí você retorna para a igreja. Beleza, estressou de novo no banco. O que eu vou fazer de novo? Você vai pegar essa criança, acalmar no colo, vai falar no ouvido dela. Não parou, estressou de novo. Você entende que é um ciclo? E aí outra coisa que você pode fazer é levar essa criança para fazer uma peregrinação vendo os quadrinhos da Via Sacra da igreja. Você vai passeando com ela, quando é bebê, né, mais fácil que você vai com ela no colo. Então você vai mostrando os quadrinhos da Via Sacra que tem em toda a igreja católica, vai mostrando tudo que é interessante ali naquela igreja e depois retorna para o banco. Sempre nesse ciclo sem fim.
mas até essa criança entender que a igreja é um lugar de ficar calmo e tudo mais. Hoje em dia a gente tem poucos momentos de... Já tivemos mais Já quando tivemos muitos. eram mais novos. E o mais engraçado e o melhor de tudo é que é o seguinte, a gente passou esses momentos com maior frequência na criação da Kiara. Quando o Guido nasceu e ele foi crescendo, ele já foi se adaptando à realidade e adaptando à rotina. A gente não vivenciou tanto isso com ele, né? Tem os momentos de crise sim, só que não tanto quanto da Kiara. E da Kiara também pra gente era tudo muito novo. E como a gente tinha buscado conhecimento antes, a gente aplicou e deu super certo. Eu acredito que a Clarice vai ser a mesma coisa, já tem uma rotina. Guido e Kiara já tem uma rotina, ela vai ter que se adaptar àquela rotina ali, tá? E tudo são fases, são momentos, e essas fases vão passar. A tempestade vai passar e vai chegar o momento de calmaria. Tem a fase da criança, que é a fase da força, né? Então, a Clarice, por exemplo, qual que é a forma dela lidar com uma situação de estresse, seja o que for que está incomodando ela? É o choro. Então, ela não sabe falar, não sabe dizer o que está incomodando ela. Então, ela começa a chorar. E a forma de acalmar ela, a forma que a mãe dela, os pais, né, vamos dizer, tem de dominar aquela criança, de entregar conforto para ela, é quando ela mama. Então ela tá chorando, chorando, incomodada, incomodada, botou ela para mamar, ela se acalmou, ela foi dominada, né? Aí a criança um pouquinho mais velha, ela ainda chora, ela grita, né? Então a criança ela não sabe falar ainda, mas ela está incomodada e aí ela começa a gritar. A forma de acalmar ela é mostrar o domínio, que aí é o colo, é calma, não pode gritar aqui, é o levar lá para fora, tranquiliza e volta. E tem a fase da força, é uma fase um pouquinho depois que a gente percebeu isso, o Guido, recentemente, sabe quando você está com a criança no colo aqui, ela fica se jogando para trás, ela fica tentando medir força com você, ela também precisa ser dominada ali, né? Diego Reis fala isso daí muito bem, eu concordo super e eu me identifiquei com isso, porque quando o Kiara também fazia isso. Quando os meus filhos eles tentam usar a força, quando eles estão aprendendo que eles têm um pouquinho mais de força, eles tentam usar a força com a gente. Eles começam a se jogar para trás, querer se jogar no chão, e eles precisam ser dominados ali. A gente precisa mostrar para eles, entre aspas, quem é que manda, né? Então, quem é que manda, ele está se jogando para trás, ó. Quantas vezes eu não fiz isso com Kiara? Kiara se jogando e estava fazendo isso, eu pegava ela com firmeza aqui no colo, firmeza, e aí ela entendia que quem é que manda ali naquele momento é o pai dela, o Guido é a mesma coisa, firmeza no abraço, vem pra cá, vamos lá pra trás, a gente vai conversar, você vai se acalmar, e aí depois que ela esperneava, blá, 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 a gente voltava pro lugar, entendeu? Então, precisa dessa postura, a gente não pode ser omisso nessas situações, deixar a criança dominar a gente, e tem pais que eu sei que fazem isso, e deixa a criança praticamente subir em cima dos pais por vergonha, né? Então ele tem vergonha de ir lá e pegar a criança e corrigir, ele tem vergonha de a criança se jogou, de alguém ficar olhando ele com a cara meio torta. Você não pode, nem pai nem mãe, você não pode ser omisso numa situação como essa. Nessa dica, a gente acha muito importante para construir a imagem que a criança tem da Santa Missa, da importância daquele lugar, do sagrado que está ali, é a gente dar a devida importância à vestimenta que ela vai estar. Então, assim, a partir do momento que a criança anda, ela já tem que se vestir de forma coerente com a Santa Missa. É porque alguém vai olhar com maldade se uma criança tiver de short ou de um vestidinho mais assim de passear, talvez um pouquinho mais curto. Não é porque disso. É para a criança entender que naquele local é um local sagrado, é um local que ela precisa se vestir da forma adequada, coerente, com modéstia. Essa criança ela pode ir para o parquinho com short, tudo bem, mas para a Santa Missa não. Ela tem que saber diferenciar. Parquinho é parquinho, missa é Exatamente. missa. Essa criança ela pode ir para o shopping com uma blusa de alcinha, ela pode, mas para a Santa Missa não. Então, às vezes, você pode achar que a gente está sendo muito radical, porém a gente está construindo seres humanos e isso vem desde a base. Então, hoje, assim, eu falo com a Kiara, às vezes ela coloca, ela quer muito usar um vestido novo e o vestido é de alcinha. E aí eu falo, filha, para a Santa Missa, não, ela concorda na mesma hora, ela não insiste porque ela entendeu que na Santa Missa se usa dessa forma. Até com o Guido, que é menino, quando ele era mais novinho, eu lembro que estava fazendo muito calor aqui na nossa cidade no verão, faz muito calor. E aí eu até tentei dar uma flexibilizada, falei, amor, acho que vou botar um short nele, aí Guido. Aí Vitor falou, não, tem que colocar calça, ele tá indo pra Santa Missa.
E aí, realmente, a gente não tem que abrir exceção. Coloquei calça nele, ele já era maiorzinho. Bebezinho, eu já acho que a gente pode ser mais flexível por conta do conforto. Se você colocar uma roupa que talvez é um pouco mais desconfortável, uma calça, assim, ele pode ficar mais desconfortável. Mas bebezinho usa roupãozinho, um macacão. Então, eu acho que você vai mais pelo lado do conforto. Mas já tá em pé, já tá andando, realmente você tem que vestir aquela criança adequadamente para o local que ela está. Você não vai levar ela para um casamento de shortinho, por exemplo. Você não vai levar ela para lugares importantes, assim, com uma roupa que passeia no shopping. Então a gente tem que ter esse bom senso. E dar o exemplo. Acho que essa é a parte mais difícil. A gente mora em cidade praiana, a gente é de Guarapari, né, no Espírito Santo. E a gente vê muito aqui as pessoas vestidas inadequadamente, porque elas vêm passear aqui, não traz uma roupa adequada para ir na missa e querem ir à missa com a roupa que elas estão, né? Então a gente vê muita gente de bermuda, de chinelo, mulher de short, de camiseta, de biquíni, assim, com uma blusa em cima. Então são coisas bem grotescas. Mas tirando os turistas, também existem as pessoas que não acham importante ir de calça para Santa Missa. A gente acha que é importante a gente dar o devido valor ao sagrado, se vestindo da forma correta. Então, o nosso exemplo também, ele arrasta. Diante de tantas situações da vida, né? Você não vai no fórum, por exemplo, você não entra num fórum de bermuda e chinelo. Você precisa entrar de calça. Você não entra numa academia militar de bermuda e chinelo. Lá na AMAN, lá em Resende, lá, por exemplo, você não... Ah, vou entrar para visitar a AMAN. Você chega lá de bermuda e chinelo para ver se você vai entrar. Você não vai entrar. Não vai deixar entrar. Então, por quê? Que lá é um ambiente importante e você se adequa às regras e você que entende a importância da missa, você cria desculpas, entendeu? Não é que, mais uma vez, você não, a gente e você não vai colocar uma pessoa como superior e como inferior por conta da roupa que ela usa, por conta da forma como ela cria os filhos. Traga para tua realidade de vida aquilo que você quer para você e para os seus filhos. Esse é o nosso ponto, né? Então esse é o nosso ponto. A gente não julga, não coloca ninguém num pedestal, nem ninguém no banquinho do julgamento, tá? Longe da gente, a gente não perde tempo com isso, tá? A gente até vai rezar para que essas pessoas um dia tenham acesso a um conhecimento e que Deus toque o coração delas, elas entendam a importância, tá bom? E a gente tem a preocupação com a gente e com os nossos, tá? Eu ia falar isso no final, mas já que o Vitor tocou nesse assunto, é importante que vocês entendam que entre você ir de bermuda e chinelo, levar brinquedo para criança, comida e não ir, é melhor que você vá. A gente prefere que vocês estejam lá na Santa Missa, tá? A gente não tá falando que é para você deixar de ir, que bom que você está lá. A questão é, dá para a gente estar lá de uma forma melhor, com o coração mais prostrado para vivenciar a Santa Missa, sabe? Então são dicas para que a gente viva melhor. Mas se você não abre mão dessas coisas que a gente não concorda, vamos dizer assim, não deixa de ir. A gente quer que você esteja lá na Santa Missa, tá bom? A questão não é essa. Ah, mas Ana Paula e Vitor, vai me dar muito trabalho a gente aplicar tanta coisa realmente. Vai te dar muito trabalho, não vai ser no primeiro domingo que você vai conseguir aplicar tudo isso. Vai ser aos poucos, você vai criando aquela criança e acostumando ela a viver cada ponto desse que a gente citou. E assim, é insistência, a gente precisa insistir. Não é de um dia para o outro, mas vale assim cada segundo. E, gente, é uma coisa que as pessoas falam muito conosco e a gente vive isso na nossa pele, né? Tem missas que a gente sai da Santa Missa que eu não sei qual foi o evangelho do dia. Naquele momento eu não conseguia ouvir o evangelho porque eu estava ocupada educando e formando ali uma criança naquele momento. Ou estava levando uma criança para ir no banheiro, na fase de desfraude, eu lembro que eu levava a criar umas 2 a 3 vezes no banheiro, que ela pedia para ir. Então, eu às vezes não participava da Santa Missa efetivamente, mas Deus sempre colocou no meu coração uma coisa muito importante, assim, que mais vale a oração feita por pais que talvez não conseguiram prestar atenção ali porque estavam dedicados a formar os seus filhos na fé, do que as pessoas que conseguiram prestar atenção em tudo que aconteceu na Santa Missa, mas lançaram olhares de julgamento para esses pais que estavam ali com uma criança fazendo uma birra, alguma coisa, e essas crianças julgaram aquela criança, mas ela prestou atenção na missa inteira e estava ali com o coração rezando.
mais vale os pais que estão ali dedicados para construir os seus filhos, formar os seus filhos, e talvez não tenham entendido muita coisa ali naquele momento, do que um olhar julgador do nosso lado. Então, assim, o culto dos pais é um culto muito agradável a Deus. A gente precisa entender que é uma missão. A missão que você tem de criar os seus filhos é uma missão. Então, agrada o coração de Deus. Mesmo que você não consiga rezar direito depois da comunhão, que você não consiga prestar tanta atenção na homilia, é uma fase da sua vida que você está se doando. Então, assim, eu acho que o coração de Deus fica muito alegre. Ele deve olhar para os pais e sentir satisfação, sabe? De ver que a gente entendeu o nosso papel ali na criação dos nossos filhos na Santa Missa. Um ponto muito importante é quando os padres, eles falam bem assim, deixa a criança solta, a criança tem que se sentir bem na casa de Deus, pode deixar subir no altar, pode sentar no banco do padre. Eu realmente acredito que os padres, eles têm que ter uma postura de acolhimento para as crianças, né? Deixar e vir a minhas criancinhas. Eles sempre usam muito essa passagem, e os padres, eles devem ter essa postura de abertura e de acolhimento com as crianças, quando elas estão fazendo barulho e tudo mais. Por quê? Porque assim ele está acolhendo os pais desavisados, vamos dizer assim. Tudo bem, o padre ele tem que ter essa postura, mas nós, como pais e pais firmes, fortes no bem, pais que estão educando ali os seus filhos, nós entendemos que o lugar da criança não é no altar. É algo meio óbvio. A criança ela não deve estar no altar, ela é um leigo. Só se ela for coroinha. Só se ela for coroinha, é forte. Ela é uma leiga, um leigo, assim como eu e como o Vitor, como todas as pessoas que estão na Assembleia. Existe uma ordem, na verdade, né? Existe uma ordem. Uma hierarquia que precisa ser respeitada. Então, lá no altar fica quem, gente? Fica o padre, os leitores, o coroinha. E somente as pessoas que estão participando ativamente ali do rito. Os leigos ficam nos bancos. Então não faz sentido você deixar o seu filho lá fazendo blém-blém no violão do cara que tá tocando lá junto com o coral. Não faz sentido. Faz isso, pede para fazer isso depois que passar a missa, se quiser ter uma experiência com o instrumento, o músico não vai se opor. Mas durante a Santa Missa é um momento de você educar o seu filho para viver a Santa Missa. Então existe uma hierarquia. Então mesmo que o padre fale tudo isso, quem é o pai do seu filho? É você. Então você precisa ser firme. O seu filho subiu no altar, você vai pegar esse filho do altar e vai botar no banco junto com você. Seu filho fez coisa que não deveria, ele não entende, de fato. Você não precisa brigar e tal, ele realmente não entende. Mas você é o adulto da história, você vai pegar essa criança e colocar ela do seu lado. As crianças, elas precisam de orientação, a gente precisa entender isso. Ah, não, mas meu filho quer ficar solto. Ele não sabe o que ele quer, gente. Isso que a gente precisa entender. Esse é o ponto. Seu filho não sabe o que ele quer, ele precisa ser orientado. É como uma bússola, a gente precisa mostrar o caminho que ele precisa seguir, o que ele precisa fazer. Eles são um HD zerado, a gente fala isso muito aqui em casa. É um HD zerado, então a gente precisa ensinar tudo, do mais simples ao mais complexo. Tudo precisa ser ensinado para os nossos filhos. E a gente precisa ser forte no bem. Então, seja na Santa Missa, ou seja na educação na nossa casa, nós precisamos ser fortes no bem. A forma que os nossos filhos se comportam na missa é o reflexo de como eles se comportam na nossa casa. Se a gente não é firme na nossa casa, não é firme na educação dos nossos filhos dentro da nossa casa, lá na missa não tem como você ser firme. Então a gente precisa, na verdade, de uma mudança de mentalidade sobre a forma como a gente está educando os nossos filhos, a forma como os nossos filhos estão crescendo. Será que seus filhos estão crescendo temperados na sua vida? O Vitor fala muito sobre isso com influência do... Como é o nome dele? Diego Reis. Do Diego Reis, que ele fala sobre o tempero. Você pode até falar um pouquinho sobre isso para a gente encerrar. Sobre temperar os filhos dentro do desenvolvimento deles. Eu ia concluir um pouco o que a Ana Paula falou, depois eu posso falar sobre isso, que já adiantando a vida de vocês, é que vão ter pessoas, a sua tia, a sua avó, alguém, aquela tiazinha do como é que é? Apostolado da oração, alguém lá na igreja que vai falar que você não precisa fazer dessa forma com o seu filho. Deixa a criança solta mesmo, deixa ela aqui, criança tem que brincar. Vai chegar uma hora que ela não vai mais correr, que ela vai ficar quieta naturalmente. Então vai ter gente que vai falar dessa forma, a gente já está antecipando que isso vai acontecer, mas se você entender da forma como a gente entendeu, que é melhor seguir essa linha de raciocínio que a gente tem seguido,
Acredite e seja firme no bem. Até o final, você acredite e seja firme no bem, que aí lá na frente a gente vai colher os frutos. Em relação ao tempero, para a gente concluir, esse tempero da vida, temperar a criança, é o fato que a Ana Paula falou do exemplo. Então, se as crianças estão junto com a gente, vivenciando a Santa Missa, elas vão ser temperadas pela nossa forma, elas, vamos falar assim, vão ser contaminadas, elas vão ser contaminadas com a nossa forma de viver e de respeitar aquele ambiente, o momento de oração, sua bênção, padre, pede bênção para o padre, então o respeito ao padre, sabe? Então tudo isso vai ser da orientação, porque a gente orienta, a gente mostra, a gente ensina e a gente vive, né? E a gente luta para viver aquilo, a gente reforça isso dentro de casa. E com esse movimento diário e constante, elas vão sendo temperadas por isso. E depois, meu amigo, depois que o tempero gruda na carne, ele não sai mais. Então é isso, a gente agradece demais você que ficou aqui até o final. Tentamos soltar o máximo de conteúdo, de conhecimento aqui para você. Se você gostou, se faz sentido para você, busque aplicar. A gente se coloca à disposição para a gente conversar, para a gente tentar trazer mais dicas. A gente quer ouvir também de vocês, se vocês aplicaram e vem dado certo, né? Não desistam, insistam, persistam e dê tempo ao tempo, porque não é de uma hora para outra. A gente não constrói uma casa assim, né? Então, para construir, tem que construir bem a base, tem que insistir, tem que persistir, deixar o tempo agir ali, o tempo acontecer. Tem que deixar a carne bastante tempo no tempero para esse tempero pegar. Né? Então, persistam e insistam, indiquem para pessoas que vocês, amigos, conhecidos, que vocês acham que esse vídeo pode contribuir. Como a gente falou desde o começo, esse vídeo não estamos ditando regra para ninguém. Né? Então, você não tem a obrigação de seguir. Se você não seguir, você não vai para o céu. Se você não seguir, você vai ser condenado. Não é um novo catecismo. É a forma como a gente aplica o catecismo. Aqui é só uma forma de amigo para amigo, de casal para casal, de família para família, que talvez pode te ajudar, talvez você nunca tenha escutado isso daí, talvez tenha sido difícil chegar uma informação como essa até você, da forma como chegou, que foi difícil pra gente, né? Você vê que não tem tanta informação como essa. Então, como dissemos no começo, tem tesouro, tem ouro aqui dentro desse conteúdo. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Quero reafirmar, estamos à disposição no nosso Instagram, @rezecomigo. Você pode falar lá no direct, talvez a gente demore um pouquinho para responder, mas a gente vai responder se você precisar de uma ajuda específica sobre esse tema, tá bom? A gente está à disposição de vocês e vale a pena lutar pelos nossos. Deus abençoe.